fera! Que bom encontrar você comigo aqui no nosso canal do YouTube. Nossa equipe do Biologia à Prova, da nossa plataforma, nós preparamos o comentário da prova da Unicamp de 2018. Uma prova muito bem redigida, na verdade, um nível de dificuldade de mediano a superior e com 9 questões de biologia. Resolva aqui comigo. Nesta prova, a primeira questão, eu peguei a prova Q, não é? Porque na Unicamp há vários subtipos de prova, onde o que é alterado é a ordem das questões. Então, a questão 82 da prova Q diz o seguinte: os anfíbios constituem um dos grupos de animais com maior número de espécies ameaçadas de extinção. Entre outras razões, isso ocorre porque eles são suscetíveis à contaminação por substâncias nocivas e à infecção por fungos. Os anfíbios apresentam tal susceptibilidade porque, antes de ir para as alternativas, galera, nós publicamos, tá certo? Um card, um post no nosso Instagram e também no nosso Facebook que abordava isso aqui. Então fique ligado nas mídias sociais do Biologia à Prova, que de repente você vai ter ao longo desse ano de 2018 muitas e muitas ideias, tá? Tópicos que são avaliados nos vestibulares. Quando eu vi essa questão, lembrei da nossa publicação lá no Facebook e no Instagram. Então lembre que a pergunta é muito clara. Os anfíbios estão morrendo, entre outros motivos, é por conta da contaminação por substância nociva, infecção por fungo, não é? Os anfíbios apresentam tal susceptibilidade por quê? Letra A, hábitos aquáticos que os tornam suscetíveis aos predadores? Não é só por isso. E os anfíbios também são terrestres, gente. Dançou aí. Letra B, a letra B vai dizer: pulmões bem desenvolvidos. Epa. Se a gente pensar, os anfíbios, eles além da respiração pulmonar, eles precisam ter a respiração cutânea. Então não é porque eles têm pulmões bem desenvolvidos. Nem lê o restante, tá? Letra C. Sangue frio, que diminui a atividade de enzimas hepáticas. Sangue frio quer dizer um animal que não é homeotermo, um animal que é ectotermo, tudo bem? O ectotérmico, antigamente também chamado pessilotérmico. Ele é de sangue frio? É. Agora, isso diminui a atividade das enzimas hepáticas? Gente, e a morte por fungos? Então, não casa essa resposta. E a letra D, lembre que é um processo de contaminação por substâncias e por fungos. Ora, pele úmida e permeável, que possibilita a respiração cutânea. Então, essa pele úmida para a respiração cutânea, como ela é permeável, ela termina não sendo uma grande barreira de defesa. Por aí também, além de ter penetração dos gases, vai haver penetração das toxinas e também dos fungos. E aí eles vão morrer contaminados. Tá? São, na verdade, as espécies que têm entrado em extinção no nosso planeta, os anfíbios ganham, né, de lapada. Letra D é a resposta, tudo bem? Questão de zoologia geral, tá? Baseado em características dos anfíbios. Vamos agora para a questão 83, tá certo? É uma questão de citologia aplicada diretamente a cloroplastos. Diz assim: em alguns casos, as organelas celulares podem transformar-se e perder a funcionalidade, como acontece com os cloroplastos. Em plantas com alta atividade de fotossíntese, mas com crescimento paralisado e sem drenos ativos, como flores e frutos, os cloroplastos podem dar origem a, veja bem, sem drenos. Drenos quer dizer a maneira de sair uma secreção, ok? A maneira de sair uma determinada secreção. As flores vão liberando isso a partir do néctar e essas secreções podem estar formando fruto. Aí vamos pensar. Podem dar origem a protoplasto. Epa, protoplasto já é o que forma cloroplasto. Então, ó, letra A, não precisa nem ver o restante. A letra B vai dizer amiloplastos. Organelas em que ocorre acúmulo de amido. Legal isso, né? Vou só deixar na geladeira. A letra C, proplastos, também não. Proplasto e protoplasto é a mesma coisa. Cromoplasto, organela em que ocorre acúmulo de pigmento. Atenção, gente, cloroplasto é um cromoplasto. Então, não posso dizer que ele foi dar origem a um cromoplasto se ele o é. Proplastos são os que dão origem a cloroplasto. Então, claramente, letra B é a resposta. Amiloplasto. Por exemplo, se a gente pegar uma batatinha, que ela é um caule, ou uma macaxeira ou uma batata doce, que são raízes,
elas vão ter bastante amiloplasto que vai guardar amido, justamente porque elas não têm esses drenos ativos. Elas têm flores mais de curta duração e os frutos também são pequenos, diminutos e de curta duração. Elas terminam fazendo esse estoque, no caso da batatinha no caule, porque batatinha é caule, e no caso da batata doce, da macaxeira, da cenoura, que são raízes, esse estoque, né, a partir de amiloplastos, cloroplastos que viram amiloplastos, reserva de amido. Letra B é a resposta, tá? Aqui, você sabendo esse detalhe, né, de organelas, especificamente de cloroplasto, protoplasto e proplasto originam cloroplasto. Então, aqui é a parte inicial. Eu estou querendo saber a diferenciação do cloroplasto. E, mais uma vez, cromoplasto. Cloroplasto é um tipo de cromoplasto, como os eritroplastos, tá? Os xantoplastos, que vão ter outros tipos de pigmento. Ok? Vamos agora para a questão 84, questão muito legal. Disse assim: em 2016, a Organização Mundial de Saúde apresentou novas diretrizes para o tratamento de 3 doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia e clamidíase. Sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum, gonorreia pela bactéria Neisseria gonorrhoeae e clamidíase pelas clamídias, tá? Aí vamos lá. As 3 doenças citadas são causadas por micro-organismos, bactérias ou vírus, que passaram dos macacos para o ser humano há muitos anos, ok? Há muitos anos, levando ao surgimento de epidemias e pandemias. Eu vou deixar, se a gente ler aqui, sífilis, gonorreia e clamidíase, não é vírus. Eu também não posso dizer que passaram tudo do macaco. Isso é para confundir a pessoa com AIDS, está entendendo? Que o HIV é um mutante do HSV que tem nos símios. E outra coisa, sífilis, gonorreia e clamídia, todas 3 são bactérias. Então aqui quando tem vírus, já elimina a alternativa A. Na alternativa D, tem protozoário. Eu também anulo, porque são bactérias, né? Sífilis, Treponema pallidum, gonorreia, Neisseria gonorrhoeae, e clamidíase, as clamídias. Aí vamos lá. A letra B e a letra C seriam soluções. A letra B vai dizer bactérias que podem se tornar resistentes a antibióticos se utilizados em excesso ou de forma inapropriada, dificultando o tratamento. Está na geladeira. Letra C. Bactérias que podem ser tratadas e eliminadas pelo uso diligente de preservativo masculino ou feminino. Gente, tratamento com preservativo não, gente. Preservativo é profilaxia, é meio de evitar. Então, claramente, letra B é a resposta, tá? E eu chamo a atenção que aqui, além de exigir a identificação dessas doenças serem bacterianas, faz o grande link da resistência aos antibióticos, que o Brasil, inclusive, no ano de 2015, publicou uma lei onde a venda de antibióticos ocorre com retenção, de exigência e retenção de receita na farmácia. E lembre que o uso inapropriado de antibióticos, não é? Termina usando o antibiótico errado pelo tempo errado, termina selecionando as bactérias resistentes, dificultando aí o tratamento. Perfeita essa questão. Vamos agora à questão 85, tá certo? É uma questão também de zoologia. Zoologia veio, não é, com muita força. A primeira questão, a 82, essa questão 85 são de zoologia. Muitas vezes, não é, nos cursinhos, zoologia não cai, não precisa estudar, botânica não cai, não precisa estudar. Gente, hoje as bancas, elas pegam qualquer conteúdo, tá? Não existe aquele que cai mais, que cai. Tudo é possível ser cobrado, tanto no Enem como nos vestibulares. É da mesma forma aqui na prova da Unicamp. Vamos aqui. Fósseis do organismo Spriggina, em vista dorsal na figura a seguir, que viveu há 550 milhões de anos, foram descobertos nas montanhas de Ediacara, na Austrália. Tais fósseis estão entre os mais antigos vestígios de seres multicelulares já encontrados. Aqui a gente vê a vista dorsal, não é? E aí na vista, você está vendo o quê? Está vendo metameria, tá? Ele é um animal. Aí lá vem na pergunta, esse animal, né? Então é um animal. Esse animal primitivo, cuja classificação desafia os pesquisadores, possui algumas características ainda encontradas na maioria dos animais existentes hoje. Esse animal apresenta, vamos lá. Letra A, simetria bilateral? Sim, porque aquele tem cabeça e tem cauda. Eu só posso dividir em 2 partes iguais.
Se eu for fazer assim, quando tem cabeça e tem a parte posterior, onde vai estar o ânus, necessariamente a cauda não, tá? Onde vai estar o ânus, não dá. Ele tem simetria bilateral, tá certo isso? Com eixo antero-posterior bem definido, sim, ó, uma cabeça bem definida. Eixo antero-posterior. Características não encontradas em quinidários, em poríferos e em equinodermos. Certíssimo isso. Por quê? Porque quinidários, equinodermos, têm simetria radial. Alguns poríferos têm simetria radial. Simetria bilateral caracteriza-se exatamente por ter um eixo antero-posterior. Então, perfeito. Ele não é de simetria radial, simetria dorso-ventral nem existe, e pentarradial é de equinodermo. Observe, só em animal perceber a cabeça, perceber a parte posterior do corpo, mataria essa questão. Letra A é a resposta dessa questão, certo? Vamos agora à questão 86, tá? Adorei essa questão. É uma questão que mexe com conceitos de biologia molecular e de genética. Às vezes as pessoas, não, tem que só decora coisa nenhuma, tem que compreender conceito. Aqui, inclusive, faz um trocadilho muito comum nas provas do Enem entre genoma e código genético. Lembre-se que genoma é o conjunto de genes de um indivíduo, tá? De uma espécie, pode ser o genoma humano. Então, os humanos vão ter determinados genes que vão ser encontrados em todos da espécie humana. O genoma de um anfíbio, o genoma de um gato, o genoma de uma flor. Isso é genoma, coleção de genes de uma determinada espécie. Código genético, lembre, ele é universal, ou quase universal, ele é universal e é redundante. O código genético, lembra daquela tabelinha onde tem os códons que se correspondem a determinados aminoácidos. Por exemplo, o códon fenilalanina, o códon AUG, eu lembro de Augusto, tá? Desculpa aí. Aminoácido metionina, os códons de parada, UGA, UAG, UA. Então, isso é código genético. E o código genético, ele não é de um indivíduo. Ele é o código genético, é universal, é de todas as formas de vida, tá? Então, vamos aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas a seguir. Alguma coisa, um conceito, é o conjunto de toda a informação genética do indivíduo. Isso não é código genético, isso é genoma. Nas alternativas, ou é código genético, é genoma. Isso é genoma. Genoma é o conjunto dos genes de um organismo. Então, isso é genoma. Já elimina letra A automaticamente e letra C. Aí aqui o item 2 é um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. Isso é o conceito de gene, gente. É o conceito de gene. Não é o conceito de código genético. Eliminou, matou a questão. Será a letra B a resposta, tenha certeza, tá? Vamos só analisar. Terceiro item. É a constituição de alelos que o indivíduo possui em um determinado loco. Então, os alelos, eles vão compor num loco um genótipo, ou seja, um tipo de gene. Perfeito. E o último é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos. Aí aqui é código genético. Na verdade, se você soubesse genoma e código genético, perfeitamente chegaria a resposta da letra B, tá certo? Resposta da letra B. Massa, gente? Legal essa questão, muito legal. A questão 87, tá? É uma questão de genética clássica. Vamos lá. Para um determinado caráter, fenótipo, é o conjunto de características que um organismo exibe como fruto de seu genótipo. É lógico, o genótipo, em interação com o ambiente, vai exibir um fenótipo. No entanto, no molusco hermafrodita Limnia pelegra, ocorre algo diferente. Nesse animal, há dois tipos de fenótipo da concha. Vê figura adiante. Então, a gente vai ter, né, só anotando aqui os dados, para que a gente possa responder. Em relação a fenótipo, existem dois fenótipos. Concha destrógira e concha levógira. Então, vai existir concha deste, tá? E concha leve, de levógira. Então, vamos adiante. Que não são determinadas pelo genótipo do próprio indivíduo. Olha que coisa maluquinha. Tem fenótipo que não é determinado pelo genótipo do próprio indivíduo. A prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental com genótipos. Então, está vindo uma prole, o parental tem genótipos azão,
ou azão-azinho, tá? Tem concha destrógira. Então, se os óvulos vierem daqui, óvulos vierem de indivíduos que exibem esses genótipos, então a herança da mãe, vai ter a concha destrógira. Já a prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental azinho, então, se o óvulo... Atenção, o óvulo não é isso. Eu tenho que lembrar vocês que nessa situação, óvulo é haploide. Então, ou vai ter óvulo do tipo azão nesse indivíduo, ou vai ter óvulo nesse outro aqui. Pode dar tanto o óvulo azão como o óvulo azinho, tá? O genótipo parental da mãe. Então, já quando tem óvulo, o indivíduo é assim, ou seja, genótipo da mãe, o óvulo que vai formar vai ser o óvulo apenas com azinho. E aí tá dizendo que nessa situação a concha é levógira. Então aqui é destrógira, aqui é levógira. O que é que esse texto está dizendo? Que dependendo de como a mãe é, tá certo? Dependendo do genótipo dela, ela vai determinar a formação, se a concha vai ser destrógira ou levógira no seu filho. Aí vem a pergunta. Se de um molusco azão-azinho forem fertilizados por espermatozoides de um molusco, então vamos lá. Aí eu tenho aqui o esquema. Eu tenho um molusco que ele é assim. Os óvulos possíveis dele vão ser azão ou azinho. Eu tenho que lembrar que esse indivíduo, ele é destrógeno. E aí ele vai determinar lá no óvulo as informações de destrógeno. Ele doou informação de destrógeno. E aí está dizendo que se esse molusco for fertilizado por espermatozoide de alguém azinho, então lá vem o espermatozoide do macho, obviamente, que se ele é azinho, o espermatozoide é só azinho. Mas atenção, quem determina isso está no texto, está dizendo que, atenção, que não são determinados pelo genótipo do próprio indivíduo, e sim pelo genótipo da mãe. Por isso que eu já chamei a atenção que esse óvulo, ele estava levando informação para destrógeno, informação para destrógeno. Porque se fosse do indivíduo, aqui seria um azinho. E quando é um azinho, a gente já pensa em quê? Azinho, levógeno. E não. Aí vamos lá. As probabilidades de ocorrência de indivíduos azão, destrógeno, bora lá. Tá querendo saber a probabilidade de ocorrer azão, destrógeno, tá? Azão, levógeno. Então, bora lá. Azão, do tipo levógeno, certo? Outra pergunta. Azinho, destrógeno. Azinho, destrógeno. E azinho, levógeno. Azinho, levógeno. Galera, seguinte. Todo mundo aqui vai nascer destrógeno. Sim, porque a mãe era assim. E assim é destrógeno. A chance de ser desse jeito, ou seja, vou nascer azão e serei destrógeno. Vou nascer azinho e também serei destrógeno. Porque isso foi determinado por minha mãe. Não pelo meu genótipo próprio. Tá no texto. Olha que coisa enorme, questão massa. Então, destrógeno assim, uma chance em 2. Levógeno assim, não vai nascer. 0. Destrógeno assim, desse jeito, uma chance em 2. Levógeno assim, não vai nascer, porque a informação da mãe foi para destrógeno, tá certo? Então, 0. Resposta, então, 1,5, 0, 1,5 e 0. Essa é a resposta da questão 87. A gente vê perfeitamente aqui, ó, na alternativa C, tá? Alternativa C. Massa essa questão, né? Não é só uma genética basicona. Aqui é a primeira lei de Mendel, a aplicação, mas exige essa compreensão
que sedestrógeno ou selevógeno é a herança que você ganhou de sua mãe a partir do óvulo dado, né, pelo molusco fêmea. Tudo bem? Massa! Vamos agora para mais uma questão, a 88. O mapa a seguir mostra duas áreas oceânicas A e B. Tá, aqui eu tenho aqui o Panamá, vou ter aqui o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Aí diz assim, um estudo mostrou que na localidade A são encontradas 7 espécies de camarões pistola. Na localidade B são encontradas outras 7, sendo que cada espécie do local A tem uma espécie irmã correspondente no local B. Aqui vem o conceito, gostei muito disso. Espécies irmãs são espécies originadas de um mesmo ancestral comum recente. É correto afirmar que... Então, aqui tem 7, aqui tem 7. São espécies diferentes, mas um dia elas estiveram juntas, só que elas foram separadas. Vamos ver que resposta, né, vai nos conduzir a isso. A letra A vai dizer, o Canal do Panamá permitiu que camarões pistolas migrassem de A para B, adaptando-se ao novo ambiente, diferenciando-se e originando novas espécies semelhantes às do lado A. Não, o lado A tem umas espécies, o lado B tem outras espécies. Então, não é a resposta aí da questão, tá? Vamos lá para a letra B. Vulcões expeliram substâncias mutagênicas durante o terciário, o que aumentou a variabilidade genética do camarão pistola, originando as espécies irmãs. Não, gente, aqui tem alguma coisa geográfica, tá? Porque eu tenho que lembrar que aqui a gente, antes, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, eles tinham comunicação. Depois aqui, a América Central formou-se, juntando aí a América do Norte e a América do Sul, e passou a ter uma separação geográfica, uma especiação alopátrica. Essa questão trata disso. Olha a letra C aí. O Istmo do Panamá interpôs, o istmo é uma areazinha bem fininha aqui do Panamá, interpôs uma barreira geográfica, formando 2 grupos isolados para cada espécie ancestral, que puderam então se diferenciar, originando as espécies irmãs nos oceanos A e B. Linda essa resposta. Vou ler a D só por isso, mas a letra C é a resposta, tá? A letra D, o impacto de um asteroide no final do Cretáceo. Misturou tudo. Tem alguém dizendo, Mary, o que é terciário? Na nossa era, na era atual, que é a era cenozoica, tem um período terciário e um período quaternário. O Cretáceo é o momento de aparecimento, inclusive, dos mamíferos placentários, né? Só no Cretáceo a placenta vem. Eu estou aqui cantando uma música que eu tenho de eras geológicas, porque, sinceramente, para você localizar todas essas eras e esses períodos, é muito nome chato. Então eu tenho uma música assim, a vida assim evolui na era pré-cambriana, procariota, protista, algas até quinidário, tomara que chegue logo a era paleozoica, é diacarano, é novo e o cambriano é dos filos, ordoviciano, agnata, siluriano, peixes musgos. Se você quiser aprender isso, ó, vai lá na nossa plataforma de aulas, www.biologiaprova.com.br. Na nossa plataforma de aulas, nós temos músicas, é uma audioteca, músicas de vários assuntos onde há necessidade de memorização. Na verdade, o Cretáceo, aqui o terciário, não definem a questão, como eu já adiantei, essa resposta é a letra C. Vamos agora para a nossa penúltima questão da prova da Unicamp 2018. Se liga aí. Altas concentrações de metais pesados. O aluno já pensou, poxa, Meriane, eu vou até ler o resto do texto, mas alta concentração de metal pesado, eu tenho que lembrar que ele vai ficar em maior quantidade no animal o quê? Animal topo de cadeia alimentar. Você viu essa palavra, você já lembra da resposta. É isso mesmo. Foram encontradas nas águas de inúmeras bacias hidrográficas brasileiras. Esses poluentes podem rapidamente se acumular em seres vivos. Por exemplo, peixes podem absorver metais pesados da água e pela ingestão de alimentos retendo-os em seu tecido muscular e também no tecido adiposo. Mas vamos embora. Assinale a alternativa correta. Metais pesados como urânio são encontrados em maior concentração em herbívoro. Não, gente. Vai ter muito mais no topo de cadeia alimentar. Vamos lá, letra B. Metais pesados como mercúrio são encontrados em maior concentração em carnívoros, do meio da teia. Não, não é do meio, é o topo. Então, eliminou aí a letra B. Vamos aí à letra C. Metais pesados como ferro, não, aí já está misturando, mas tudo bem. São encontrados em maior concentração em herbívoro, dançou também.
E aí a letra D, linda, linda, veja como ela é bonitinha. Metais pesados, como o chumbo, são encontrados em maiores concentrações em predadores longevos, porque ele bioacumulou muito ao longo da vida, tá? Ou do topo de cadeia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. Perfeito, porque as substâncias não biodegradáveis, como os metais pesados, vão se acumulando no corpo dos animais, ou que tem uma vida muito longa, que é o processo de bioacumulação, ou que são topo de cadeia alimentar, que é o processo de biomagnificação, que não significa a mesma coisa. Nós temos inclusive uma aula que trata a respeito disso. Alguns livros didáticos tentam dizer que bioacumulação e magnificação trófica é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São processos relacionados. Na nossa aula sobre esse tema, lá na nossa plataforma Biologia à Prova, nós esclarecemos muito bem isso. A gente se preocupa de ter aulas. Nossa equipe, a gente está sempre focado em preparar aulas com qualidade teórica, que você não perca muito tempo com brincadeira, tá? Uma coisa é cantar uma música que ajuda a memorizar. Agora, uma aula que você vai perder um monte de tempo com brincadeira, o seu tempo de aprendizado termina sendo diminuído, né? A gente pensa muito na aprendizagem com qualidade para você ser aprovado, tá? Então, letra D, como eu já adiantei, lindinha ela, é a resposta. E vamos agora para a nossa última questão aí da prova da Unicamp. Eu acho que você que está assistindo dizendo, poxa, eu não fiz a Unicamp, se eu fizesse, eu gabaritaria essa prova. Aproveita essa oportunidade, uma grande universidade do sudeste brasileiro, tá? Fica lá em Campinas, lindíssima universidade. Vamos lá. Algumas plantas, ok, então sempre vem botânica, então zoologia, botânica, citologia. Então é uma prova bem distribuída, né? Genética, evolução, nessa questão anterior, né, sobre o istmo do Panamá. Aí vem lá. Algumas plantas de ambientes áridos apresentam o chamado metabolismo ácido das crassuláceas. É um detalhe isso, tá? Lembre. Em que a captação do CO2 atmosférico durante a noite, quando os estômatos estão abertos. Como resultado, são as cactáceas que vão fazer isso e as bromeliáceas, tá? Como resultado, as plantas produzem ácidos orgânicos, que posteriormente, esse ácido orgânico é o ácido málico, que depois fica armazenado no malato. Mas é linda essa equação. Aí vamos lá. Como resultado, as plantas produzem ácidos orgânicos, que posteriormente fornecem substrato para a principal enzima fotossintética durante o período diurno. Ou seja, o malato, que é sal, volta a se converter e libera CO2. Para esse CO2 não precisar, essa planta, ela não precisa abrir os estômatos de dia, porque como ela está num ambiente muito árido, ela transpiraria muito, isso ameaçaria a vida dessa planta, tá? Então vamos lá. Que posteriormente fornecem substrato para a principal enzima fotossintética durante o período diurno. O substrato é o carbono. É correto afirmar que essas plantas, bora lá, letra A, respiram e fotossintetizam apenas durante o dia? Não, respira de noite, vai morrer, e fotossintetiza. Na verdade, ela faz parte da reação fotossintética à noite, que é fazer o ácido málico, o sal malato, e o restante, a fotossíntese propriamente dita, durante o dia. Não é a letra A, que ela respira dia e noite. Respira e fotossintetiza apenas de noite. Também não, tá? Letra C. Respira o dia todo, sim. E fotossintetizam apenas durante o período diurno. Essa é uma casca de banana sem tamanho. Vamos lá para a letra D. Respira e fotossintetiza o dia todo. Muita gente vai achar que a letra D é a resposta e não é. Porque durante a noite ela não está fazendo fotossíntese. Ela está produzindo no metabolismo o ácido málico, guardando malato. Guardando CO2 na molécula do malato. Ela não está fazendo fotossíntese. A fotossíntese vai incluir fotólise da água, fotofosforilação e o ciclo de Calvin. Ela não está fazendo absolutamente nada disso. Ela apenas estoca CO2 na forma do malato. Então, a letra C é a resposta. Ela respira o dia todo e fotossintetiza de dia. Mire, mas essa reação à noite? Essa reação é a reação de armazenamento de CO2 numa outra molécula. Para economizar água, para não ter que estar abrindo muito o estômago durante o dia. Muita gente vai ser conduzido ao erro achando ser a letra D a resposta. É a grande casca de banana. Não é. Letra C responde essa questão, concordo plenamente com a banca da Unicamp. Foi muito bom estar com você aqui nessa resolução. Aproveite as nossas resoluções, tá? Que nós temos no YouTube, sempre postando novidades para você. Ou também conheça a nossa plataforma. Será um prazer imenso ter você como meu aluno, interagir com você no chat.
Tchau, eu torço por sua aprovação.